Quero acreditar que continua a ter valor e a ser inspirador trabalhar num sítio com propósito e chegarmos ao final do dia e sentirmos-nos a cumprir, para além de nos sentirmos intelectualmente estimulados, desafiados, bem remunerados, o que seja, que o sentido de propósito, e de impacto para além da esfera pessoal desempenha um papel. Bem-vindos ao podcast Iman Gestão com Impacto. Este é um projeto da LIFT onde estamos a explorar as práticas empresariais que estão a moldar um futuro mais sustentável e inovador. Hoje vamos focar-nos no papel das empresas para o crescimento económico sustentável, um tema essencial para a competitividade de Portugal e para a preservação do nosso planeta. Eu sou o Salvador da Cunha e tenho o prazer de receber Vera Pinto Pereira, administradora executiva do Grupo EDP e presidente da Fundação EDP, um grupo que tem liderado a transformação do setor energético em direção a um futuro verde e mais sustentável. Olá, Vera. Olá. É um prazer ter-te neste podcast. Obrigada e parabéns à LIFT. Muito obrigado, muito obrigado. Vera, a primeira pergunta tem a ver um pouco com a tua carreira. Tu sempre disseste que não tinhas um guião para a tua carreira. Passaste pelas áreas de multimídia, passaste pelas áreas de entretenimento, pelas telecomunicações, ainda antes disso. Estiveste em Espanha, pelo que eu me lembro. E depois entras dentro deste mundo que é a EDP e o mundo da energia. Fala-me um pouco sobre como é que isto tudo aconteceu, quem é a Vera, como é que a Vera chegou onde chegou e, no fundo, que ambições é que tens para esta tua carreira? Quando eu digo que não sigo um guião de carreira, na verdade é porque me pauto por um princípio-chave e porque que é a felicidade e porque acredito de facto que o mundo está numa transformação tão grande que não vale a pena fazermos muitos planos, porque o que é verdade hoje, amanhã pode ser uma coisa completamente diferente. E ou estamos disponíveis para essa transformação, ou na verdade, se calhar, vamos perder oportunidades fantásticas de nos desenvolvermos, de nos transformarmos. E, portanto, nesse contexto e com essa crença, não faz muito sentido definir um guião de carreira. Portanto, esta volatilidade em que o mundo está faz-te navegar um pouco ao sabor do vento e Claro, perceber e ir aproveitando. que rajadas é que vais aproveitar nessa Exatamente. vida. E onde é que faço mais, onde é que crio mais impacto, onde é que faço mais diferença, onde é que posso aportar mais valor. E por isso é que acho que não vale a pena definirmos um guião. A felicidade também e aquilo que nos traz felicidade ao longo da nossa vida, e eu, feliz ou infelizmente, já lá vão umas décadas de carreira. Sim. Não parece. E o critério e o driver da felicidade também vai mudando, as nossas vidas pessoais vão mudando. E, portanto, é nesse sentido que eu uso muito essa frase, de não fazer grandes planos, de ter uma mente aberta e de irmos construindo o nosso caminho à medida que todo o entorno se vai desenhando e desenvolvendo. E pronto, e foi assim que fui consultora, trabalhei em telecomunicações, trabalhei em mídia, trabalhei em Portugal, que formação fora. é que tiveste antes de Eu entrares formei-me em Economia, na Universidade Nova. Ok. E depois... Portanto, somos colegas, eu formei-me na Católica. Pronto. Duas ótimas universidades. Exatamente. E depois fiz um MBA no INSEAD. No fundo, Ok. do ponto de vista de formação académica, foi isso. Mas sempre a aprender e sempre nessa disposição de tirar novas formações e de estar sempre a Sim, aprender. claro que sim. Eu há 2 anos fiz também uma formação em Harvard, a WOB, a Women on Board, super interessante, onde tive com mulheres extraordinárias e muito inspiradoras. Há um programa muito giro aqui na Vieira de Almeida que também se chama Women on Board. Também, fantástico, onde já tive a oportunidade de ir lá também partilhar a minha experiência. Já foste partilhar a experiência, também já fui da muito minha gira. querida amiga Margarida Couto. Exatamente. A diferença é que deves ter ido estar com uma mulher entre mulheres, eu era um homem entre mulheres, portanto, mais Mas diferente. muito valioso essa participação, esse testemunho de um homem entre mulheres. É giro. Eu sou um feminista, portanto... Não é preciso irmos tão longe. Não é Mas preciso eu sou completamente adepto das mulheres na gestão e acho que temos que fazer mais por isto. E tenho aqui uma afirmação tua que é: se eu estou aqui é porque sou capaz. Isto é um mantra, é uma forma de Eu vou ser ver sincera, a vida. eu disse essa frase e depois ela acabou por ser muito publicada e muito usada, e quando a vejo, sempre que a vejo, choca-me. Okay, porque a primeira reação é: esta fulana é uma pedante.
Mas não, mas a verdade é um mantra, sim, é a minha forma de combater o síndrome de impostor, porque que eu tenho, que se calhar todos temos um Todos bocadinho, temos, eu tenho imenso, exatamente, eu tenho imenso. Portanto, exato, e portanto é muitas vezes perante um grande desafio, uma grande mudança, convencer-me de que não, caramba, não são todos loucos, e portanto se me deram este desafio, se me pediram para fazer este trabalho, se me deram esta oportunidade, é porque acreditam em mim e eu também tenho que acreditar. Vera, no fundo, eu há muitos anos atrás trabalhei com o Roberto Medina, hoje em dia trabalho com a Roberta, filha dele, Fantástica. que é fantástica. E o Roberto, quando veio para Portugal e lançou o Rock in Rio, lançou um projeto de grande ambição. Eu, nessa altura, já foi há 20 e tal anos, aprendi que nós temos que pôr a fasquia muito alta Claro. para conseguir lá chegar. Não é preciso chegar, mas pelo menos que esteja alta, não é? O Carlão tem uma frase giríssima numa das músicas dele que é: esta é a vantagem da ambição, podes não chegar à lua, mas tiraste os pés do chão. Não é? Claro. E, portanto, é um bocado isto, não é? É um bocado É, isto. é. E na tua atual atividade aqui como administrador executivo do Grupo EDP, o que é que te fascina mais? O que é que este grupo tem de atraente para uma pessoa como a Vera? Tanta coisa. Demos um passo atrás, comecemos pelo setor. Uhum. Um setor que está no centro de muito do que se está a passar no mundo, não é? A energia é o que move a indústria, é o que move a inteligência artificial, é o que move as pessoas, portanto, está no core daquilo que é o desenvolvimento E a civil procura de energia vai aumentar e vai aumentar exponencialmente. exponencialmente. Um setor que está em transformação profunda, seja pela explosão das renováveis, com implicações grandes para aquilo que é o equilíbrio do sistema, o desenvolvimento das redes, etc., seja pela a distribuição que os ativos de energia de geração e de armazenamento passaram a ter e o papel que passaram a desempenhar. Portanto, é fascinante, é um setor complexo, portanto é super estimulante do ponto de vista intelectual, e é em enorme transformação. E eu fascino-me os setores em transformação, acho que isso também marca aquilo que foi a minha história, não é? Eu estive nas telecomunicações durante o grande período de transformação das telecomunicações. Que hoje em dia está menos Hoje em dia, se calhar, um bocadinho mais estabilizado. estabilizado. Eu estive nos mídia, quando se falava do fim dos canais lineares e apareceram os serviços não lineares. Portanto, eu gosto destes momentos de transformação. E depois tenho a sorte de estar numa empresa espetacular, com uma qualidade de pessoas humana e intelectual, de facto fora de série. E isso é algo que para mim ficou muito claro desde o primeiro dia. Eu não tinha nenhuma expectativa, nem boa nem má, mas a verdade é que fiquei completamente taken aback pela qualidade humana e intelectual das pessoas. E não é um desafio gigante estar em Portugal, numa multinacional portuguesa, que de facto está em um conjunto enorme de países? É um desafio, claro que sim, e sobretudo darmos esse passo de entendermos que não somos apenas a EDP em Portugal, que somos uma empresa que está presente no mundo inteiro, que está presente em várias dezenas de países, que tem 13 mil colaboradores espalhados Pelo mundo todo. pelo mundo todo. E não há muitas multinacionais portuguesas. Felizmente há algumas, Algumas, e há cada vez mais, e a compreensão de que estamos nesse palco global e que o desafio se desenha a esse nível e que não podemos gerir aqui no nosso quintal, temos que gerir para fora, para o mundo, é fascinante. E não tiveste medo? Falaste em palco, esse palco global é a mesma coisa que um ator entrar em palco e tem sempre um bocadinho de medo quando entra. Claro que tive. Eu não percebia nada do setor de energia quando entrei. Não tenho uma formação em engenharia, nunca me tinha dedicado ao assunto. Era a primeira vez que trabalhava no conselho de administração de uma cotada, portanto, tudo foram novidades para mim. Claro que tive imenso medo. Mas tive, quer dizer, liguei aquele mantra, não é? Se estás aqui é porque és capaz, portanto, calma, respira fundo. Exatamente. Entrar em modo de guerra Exato. e ir para a frente, não E é? depois rodeada de pessoas fantásticas que me ajudaram a fazer esse caminho e que me ensinaram. Quer dizer, há aqui um conhecimento técnico nesta família EDP, muito acima da média. Muito acima da média. E com quem eu tive a sorte de passar várias horas e a digerir muitíssimos documentos para me ajudarem a compreender o setor. E aquela noção de que quando nós nos rodeamos de pessoas melhores do que nós em determinadas áreas, conseguimos na mesma mover os cordelinhos e gerir esse tipo de pessoas. Não é na mesma, tornamos-nos muito mais fortes. Quer dizer, nada Portanto, do que eu faço não há é nenhum meu. complexo de inferioridade quando tu estás na presença daqueles Não, engenheiros. há um complexo de humildade.
Isso. O meu papel enquanto gestora é fazer o enablement da organização, da equipa, para atingirmos os nossos objetivos, não é? É impossível eu ter o mesmo conhecimento técnico que têm as dezenas de pessoas que me rodeiam. Uhum. Portanto, o meu papel é ajudar a tirar o melhor dessas pessoas, Dessas com a pessoas. humildade de saber que, na maior parte das vezes, eu vou estar a aprender. Vera, este podcast tem muito a ver com os fatores que tornam as empresas atrativas para os seus stakeholders, seja talentos, sejam clientes, seja outro tipo de stakeholders institucionais. Há duas áreas que tu gostas muito, que é a área da sustentabilidade e a área da responsabilidade social, e a EDP tem trabalhado muito nestas duas áreas e tu és responsável, pelo menos pela Fundação EDP és responsável, e a EDP tem feito muito na área da sustentabilidade. Uma das coisas que são os objetivos é ser net zero em 2040, e vocês lançaram um programa que, na minha perspectiva, é fascinante, que é o We Choose Earth, não é? Nós escolhemos a Terra. Eu gostava de perceber um pouco estas duas dimensões, tanto da responsabilidade social como da sustentabilidade ambiental. Como é que foi esta transformação e como é que se continua a fazer esta transformação em 13 países diferentes e com 13 mil pessoas? Ou não são 13 países, são 13 mil pessoas? São cerca de 30, 13 mil pessoas, sim. Sim. Bom, o caminhar para a sustentabilidade ambiental é uma condição de base àquilo que é o modelo de negócio da EDP. Portanto, nós queremos ser líderes da transição energética rumo a sermos 100% verdes e, portanto, já em 2024, mais de 95% da nossa geração de energia foi verde. Portanto, esse é um caminho que estamos a fazer de forma até intrínseca ao próprio modelo de negócio. Depois, em torno disso, somos também, e é isso que depois nos traz o reconhecimento pelo próprio Dow Jones, como elétrica mais sustentável, etc. Temos também uma preocupação e rumo ao carbon neutral em 2040, e irmos trabalhando toda a nossa cadeia de fornecedores, toda a transição energética nos próprios clientes, a forma como nós próprios tratamos os nossos parques eólicos e solares do ponto de vista de economia circular. Portanto, essa preocupação, começando por termos no nosso modelo de negócio a geração renovável, passando por todos os investimentos que depois fazemos em redes, com vista a termos redes mais inteligentes, capazes de gerir não só essa energia renovável, mas também termos uma utilização mais eficiente da energia, à parte da transição energética nos clientes. Portanto, eu diria que o nosso negócio é transversalmente a transição energética e, portanto, de larga maneira, a sustentabilidade. Portanto, estamos a falar fundamentalmente de energia hídrica, solar e eólica. E eólica, Sim, exatamente. e, portanto, deixar completamente, nessa altura, tudo o que tenha a ver com energias de... Nós fizemos a saída do carvão, não é? do carvão, sim. E relativamente às térmicas, é um caminho que se irá fazer dentro daquilo que seja o equilíbrio que o próprio sistema elétrico precise. Portanto, é preciso também não darmos passos em falso, é preciso mantermos um equilíbrio, porque estas energias acabam por ter perfis de geração diferentes, exigências diferentes do ponto de vista de redes e também de perfis de consumo por parte dos nossos clientes, e, portanto, temos que ir mantendo aqui alguma. No fim do dia, o que queremos é a energia mais verde, mas também garantir aquilo que é a segurança de fornecimento e a acessibilidade da energia. Agora, esta estratégia é uma estratégia que foi desenhada já há alguns anos na era pré-Trump ou pré-Trump 2.0. E agora o que nós estamos a ver é que há alguma regressão nestas estratégias que as empresas de energia têm de se tornar mais verdes. A EDP vai se manter, com certeza, fiel a este novo posicionamento, mas provavelmente vai ser menos competitiva. Como é que tu vês este... Não vejo que vá ser menos competitiva. Não? Acho que, efetivamente, olhamos e acompanhamos tudo o que sejam a evolução das políticas de licenciamento, de incentivo, etc., ao deployment das energias renováveis. Continuamos a acreditar firmemente no mercado norte-americano. Entendemos também que a explosão de consumo energético
que o mercado vai ter, seja por via das indústrias eletrointensivas, seja por via dos próprios data centers, por exemplo, vai haver uma explosão da necessidade energética e, portanto, para dar resposta vai haver espaço para todo o tipo de tecnologias e, portanto, continuamos a ver espaço para as energias renováveis. E é nesse modelo de negócio que estamos assentes. Portanto, nada mudou naquilo que não seja irmos revendo aquilo que são os nossos targets de crescimento à luz daquilo que está a passar no mercado, exigirmos cada vez maior foco em rentabilidade e não necessariamente em crescimento, mas isso são equilíbrios que os negócios vão fazendo ao longo do tempo em função de N fatores, seja o preço de energia, seja o custo de capital, seja as cadeias de fornecimento. Portanto, se andarmos e se pautarmos o negócio a longo prazo pelo sabor do vento político, temos um problema, não é? Portanto, Claro, temos que claramente. estar, obviamente, muito atentos, perceber os impactos que a regulação e as políticas económicas e fiscais podem ter no nosso negócio, contornar dentro da medida do possível e que faça sentido, mas o nosso modelo de negócio continua a ser o deployment Mas de capacidade de geração renovável. é muito interessante ver que algumas empresas europeias, e nomeadamente a EDP, que é portuguesa, mas não deixa de ser europeia, têm muito mais calma na forma como abordam estas mudanças políticas. O que nós vemos nos Estados Unidos é que, de repente, há um shift completo da maioria das grandes empresas, nomeadamente tecnológicas grandes, como o Facebook, como o Google, como, enfim, em se adaptarem muito rapidamente à nova administração e à nova política da nova administração. E, portanto, no fundo, porem em causa tudo o que eram estratégias de longo prazo e focarem-se muito no curto prazo de... Como é que tu vês isto? É muito interessante perceber que às vezes as Eu empresas... acho que nós nos Estados Unidos estamos perante uma situação tão fora do normal e sem precedente que até é difícil comentar a forma como as empresas estão a reagir e tirar grandes conclusões. Acho que levamos 2, 3 meses de Trump em cima, faltam 4 anos, parece um pouco sustentável que possamos continuar este ritmo, mas já acho tudo possível, porque eu também não achava possível que ele estivesse a tomar as decisões que toma, a dizer as coisas que diz e fazer as coisas que faz. Portanto, perante esta loucura que estamos a ver e a presenciar, vou-me permitir resguardar relativamente a comentários sobre a forma como as empresas nos Estados Unidos estão a reagir, porque acho que devem estar a passar por um momento bastante difícil também. Sim, porque aquilo deve ser um desafio Sim, absolutamente louco, não é? sim. Desafio absolutamente louco. Na área da sustentabilidade, não, na área da responsabilidade social agora, que também é uma área que tu acarinhas muito, nomeadamente com a Fundação EDP, que não para muita gente a Fundação EDP tem muito a ver com arte e tem muito a ver com o mate e tem muito a ver com, enfim, com o Museu da Eletricidade, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, sobretudo porque aquilo que é o impacto social do grupo EDP no mundo e a sua estratégia de impacto social vai muito para além da arte, claramente, e vai também para além da Fundação. A Fundação é mais um dos veículos que nós utilizamos, em particular em Portugal, para executarmos essa estratégia de impacto social. A EDP investe cerca de 30 milhões de euros todos os anos em impacto social, com o objetivo de, ao trabalharmos do ponto de vista de negócio para liderar a transição energética, a nossa preocupação do ponto de vista de impacto social é torná-la o mais justa e inclusiva possível, porque acreditamos de facto que a transição energética de forma sustentável só será possível se ela for justa e inclusiva, seja nos temas mais pequenos, seja nos temas maiores, como por exemplo o equilíbrio entre o Global North e o Global South, não é? Não haverá preservação do planeta se nós não conseguirmos trazer o Global South on board da transição energética. Mas isso é uma discussão até maior. Portanto, a estratégia de impacto social da EDP enfoca-se nesta preocupação da transição justa e inclusiva, até porque, pensemos, há cerca de 700 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à energia. Há mais de
um bi de pessoas que não cozinham em condições minimamente higiênicas. E, E portanto, vocês isto é. têm exemplos práticos em África Nós de. temos exemplos em vários países, portanto, seja através da Fundação aqui em Portugal, seja noutros países europeus, na Polónia, na Grécia, em Espanha, para além de Portugal, mas depois também no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos, e em África, temos vários programas, desde o Programa Solar Solidário, que pretende levar a geração solar distribuída a famílias carenciadas. Portanto, Uhum. temos vários bairros em Portugal e favelas no Brasil e bairros carenciados na Polónia, por exemplo, onde fazemos instalações de placas solares, oferecemos placas solares às Sim, famílias sim. para que eles possam beneficiar dessa energia limpa. E isso é o nosso projeto solar solidário. Temos também o programa Access to Energy, aí sim em África, onde já financiámos, Onde vocês não têm onde operações. nós não temos operações, Exato. mas entra também nesta noção de que a transição energética, mesmo no hemisfério norte e nas regiões onde estamos, só se fará se isto for holístico e Uhum. se houver aqui um equilíbrio. E, portanto, E assumir claramente que a EDP é uma empresa global e que se preocupa e com o que devolve globo parte, e que não é? devolve, E e que que devolve nesse parte à sociedade. community engagement devolve parte do valor que cria. E, portanto, nós impactámos, em 2024, impactámos 2,7 milhões de pessoas direta e indiretamente. Nós no A2E, o dito programa em África, onde já acionámos cerca de 200 projetos em 9 países, Uhum. estamos na sexta edição, e já impactámos cerca de 5 milhões de pessoas, direta ou É indiretamente. impressionante. É incrível, com projetos que são de uma beleza humana extraordinária, não é? Um dos que eu mais gosto é um em que instalámos um sistema alimentado através de palcas solares, de uma bomba para extração de água limpa numa escola no meio do nada em Moçambique. E, portanto, essa alegria das crianças quando de repente na escola passaram a ter água Água potável, limpa, limpa, não é? Para se lavarem, com para base em energia beberem, solar. com base em energia solar. Depois temos muitos projetos também de clean cooking, não é? Onde alimentamos através, tipicamente, muito de energia solar e baterias. Temos projetos onde apoiamos pequenos centros de saúde em aldeias muito pobres, também com energia limpa, com solar e baterias, para que possam operar de outra forma, para que possam manter medicamentos refrigerados, por Uhum. exemplo. Muito interessante. É extraordinário, faz Olha, muita diferença. e diz-me uma coisa, como é que as pessoas da EDP, o talento que está dentro desta casa, se envolve com esses projetos, se entusiasma com esses projetos e de que forma é que a liderança também da EDP apanha esses projetos e, no fundo, os endossa para baixo? Há aqui algumas dinâmicas entre a liderança e a atração de talento, a retenção de talento, Imenso. associada a Isso faz isso. parte da nossa cultura. Quando nós dizemos We Choose Earth, que é no fundo a nossa assinatura de marca, ela não é mais do que uma tradução para um plano de comunicação daquilo que a EDP é, no Uhum. seu negócio, na sua cultura organizativa, na sua forma de liderança, que é nós escolhemos a terra, e a terra não é só a terra do ponto de vista ambiental, são as pessoas, são as populações, são as comunidades onde atuamos. Portanto, nós quando avançamos para um novo projeto de sol ou de vento, há um grande envolvimento com a comunidade, no sentido de gerar mão de obra para aquela comunidade, gerar emprego para Sim, aquela sim. comunidade, para fazermos ações de formação para que as pessoas percebam como é que podem beneficiar daquele parque, compensarmos eventuais situações de degradação ou de intervenção que possa ser menos favorável. Portanto, nós temos de facto, quando falamos em We Choose Earth, nós escolhemos mesmo a Terra, seja na sua dimensão geográfica, onde queremos ter muitas pessoas de muitas nacionalidades diferentes, essa diversidade humana. Escolhemos a Terra no sentido de trazermos todos on board desta transição energética justa e inclusiva, faz parte da nossa cultura, seja depois, efetivamente, até na parte mais da ação climática e do impacto da descarbonização que conseguimos via a nossa geração energética e o trabalho que fazemos junto dos clientes finais, promover com vista à descarbonização e a um planeta mais verde. Portanto, esta forma muito holística de estar faz parte de quem somos,
da nossa cultura, da nossa liderança, das conversas que temos com os nossos colaboradores, da forma de estar dos nossos colaboradores, E que eles, se envolvem nestes projetos eles diretamente. envolvem-se. Envolvem-se. Nós temos, para teres uma ideia, cerca de agora, 25 a 28% da nossa população, no ano passado, participou em ações de voluntariado. Ok. E ações de voluntariado que quase todas elas, todas elas integram este programa de impacto social da EDP, o EDPS, que é You Empower Society. Portanto, desde ajuda na construção de casas com um enorme grau de pobreza energética, onde trabalhamos com a Just a Change para fazer a melhoria dessas condições. Portanto, temos pessoas a pintar as paredes, a construir, Sim, nós etc. já trabalhamos com eles também, Pronto. para o Bono, sim. A projetos de limpeza de praias ou limpeza de florestas, são muitas vezes nestes no A2E, etc., são os nossos colaboradores que avaliam os dossiês e as candidaturas e os programas das empresas que se candidatam para depois fazerem estes projetos em África, são os nossos colaboradores que os avaliam e que depois os acompanham. E tens notado que a guerra pelo talento, especialmente na área de engenharia, onde grande parte dos engenheiros portugueses saem para fora, porque cá em Portugal não têm condições, e isto no fundo é um debate que tem sido feito nos últimos 3, 4 anos, em que temos muita gente jovem a sair de Portugal, especialmente nas áreas de engenharia, nas áreas onde de facto os cursos são mais intensos e mais técnicos. Vocês na mesma conseguem vencer essa guerra pelo talento muito pelo este posicionamento novo que têm. Eu acho que é por um conjunto de dimensões, não é? Portanto, voltando ao início da nossa conversa, ao facto de termos aqui um corpo de pessoas extraordinárias do ponto de vista de preparação técnica e de qualidades humanas também nos torna um imã para o melhor talento, não é? É bom trabalhar neste ecossistema, nestas equipas. Dá prazer ter uma discussão de trabalho e uma sessão de brainstorming com estas equipas e, portanto, é um ótimo espaço de formação. A trabalhar com estas pessoas dá a um jovem uma enorme oportunidade de se desenvolver. Portanto, isso acho que é uma primeira parte da nossa proposta de valor, é a própria qualidade dos nossos quadros e da nossa população. Depois, a noção de que quando estamos na EDP estamos em qualquer parte do mundo, não é? Essa Portanto, as oportunidade questões relacionadas com mobilidade com e com mobilidade. novas experiências, etc. Exatamente, exatamente. E estamos em negócios muito diferentes, tanto podemos estar nas redes, como a trabalhar a parte comercial e cliente, como podemos estar nas áreas mais técnicas do desenvolvimento de projetos. Portanto, há aí uma oportunidade grande de desenvolvimento e de crescimento. E depois somos uma equipa, somos uma empresa com propósito, com um grande sentido de propósito e uma cultura muito positiva. E, portanto, eu quero acreditar que mesmo num mundo que às vezes questiona mais estes temas e polariza mais entre os crentes e os não crentes, e não estou a falar em matéria religiosa, Sim. mas Ideologias políticas, sim. sim, quero acreditar que continua a ter valor e a ser inspirador trabalhar num sítio com propósito e chegarmos ao final do dia e sentirmos-nos a cumprir, para além de nos sentirmos intelectualmente estimulados, desafiados, bem remunerados, o que seja, que o sentido de propósito e de impacto para além da esfera pessoal desempenha um papel. Sabes que é muito interessante o facto de termos 30 anos, já estamos cá há algum tempo, e a EDP foi nosso cliente antes do António Mexia, portanto, ainda com o engenheiro Sanches, durante 4 ou 5 anos. A transformação que nós vemos é absolutamente overwhelming e, portanto, em 20 anos a EDP transformou-se completamente, numa empresa completamente diferente. Apesar de, eventualmente, a percepção ainda se mantém um pouco como a incumbente aqui em Portugal. As pessoas sabem que mudou, mas isso efetivamente, num mercado altamente competitivo em que nós podemos mudar o contrato todos os meses, de resto há aplicações a fazer isso hoje em dia, como é que isso se faz? Como é que tu também és responsável pela EDP comercial, como é que se mantém os clientes satisfeitos com uma competitividade tão grande e a podemos mudar pelo fator preço, de facto, todos os meses, não é? Acho que, obviamente, o fator preço é e será sempre importante. E também por isso nós, neste momento, também lançámos uma série de ofertas super competitivas e somos, aliás, neste momento, um dos players mais competitivos, mesmo no mercado livre, neste contexto de grande concorrência. Portanto, é preciso sermos competitivos em preço num produto que é uma commodity, no fundo. Mas depois, e temos noção que a razão pela qual temos muitos clientes que voltam, para além dos clientes que têm ficado,
porque há um investimento enorme no serviço a cliente. Porque aquilo que é, eu quero duas coisas, não é? Eu quero um serviço que funcione, quando liga a luz tem que funcionar, as faturas têm que vir certas, de acordo com as minhas expectativas, e depois eu quero cada vez mais um parceiro para eu própria fazer a transição energética. Eu quero cada vez mais ter alguém que me ajude a pôr as placas solares, mais o carregador, que aquilo tudo faça uma gestão minimamente inteligente, porque o meu consumo energético vai explodir, mas a minha fatura não pode. Portanto, esse foco nesse desenvolvimento tecnológico e da relação com o cliente tem sido uma das formas de nos distinguirmos. Ajudarem também os vossos clientes na transição energética e, no fundo, as questões relacionadas com a confiança de ter um parceiro em que, de facto, eu confio que aquela energia que eu estou a consumir é energia efetivamente verde e, portanto, também contribui para os meus próprios objetivos de sustentabilidade enquanto clientes, não é? Exato. Exatamente. E agora, voltando um pouco outra vez à Vera, tu foste considerada pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas de Portugal. Isto teve influência, não teve influência? Achas que é um reconhecimento? Tem peso na tua carreira? Quer dizer, a palavra poder, eu entendo apenas como, É uma coisa muito mais masculina do que feminina, talvez, não? não, talvez seja, não, mas talvez seja, leva-nos depois a essa diferença entre os homens e as mulheres, sem a querer acentuar. Mas se eu entendo, acho que a única coisa que me traz é um sentido de responsabilidade. Porque se alguém entende que eu tenho poder, então tem que ser o poder de criar valor. De criar valor para a empresa onde estou, de criar valor para os meus colaboradores, de criar valor para a comunidade. Portanto, a interpretação que eu faço desse tipo de reconhecimento é que alguém entende que eu tenho o poder de fazer acontecer e, portanto, no meu entendimento, o poder de criar valor nas suas diferentes dimensões. E tu consideras que as mulheres que estão em boards têm preocupações diferentes dos homens, trazem preocupações diferentes para as empresas? Não tem só a ver com diversidade, tem a ver mesmo com uma questão mais feminina e mais masculina. Os homens têm determinadas preocupações, as mulheres têm outras preocupações, e esta mistura de preocupações que uns e outros têm tornam as empresas mais sustentáveis, mais responsáveis, e não estão só preocupadas com o bottom line, como era o tradicional da gestão muito masculina. Fazendo aqui o disclaimer de que quer dizer, isto não Eu são... faço estas perguntas a homens também, não Pois, faço só às exato. mulheres. Há características mais tipicamente identificadas com as mulheres, não quer dizer que os homens não as Não as tenham, tenham, sim. e vice-versa. Efetivamente, se tentarmos acentuar o que é que são essas diferenças, acho que talvez, de facto, os homens sejam mais focados na entrega de resultados, na performance e entrega de resultados. As mulheres têm um perfil tipicamente mais transformacional, não é? De formar as pessoas, de transformar as organizações, transformar as equipas, para que se entregue esse resultado de uma forma muito sustentável. E, portanto, é na conjugação, porque no fim do dia nós temos que entregar resultados. Claro. Idealmente, temos que entregar esses resultados de forma sustentável. Eu gosto especialmente da frase da Mary Barra, da General Motors, que diz: trabalhem e liderem como se fossem exercer esse cargo o resto da vossa vida. Portanto, um sentido de longo prazo, de perdurarmos no tempo, e de gerirmos com esse sentido de prazo. Acho que as mulheres têm esse ADN, talvez, em termos de estilo de liderança. Portanto, uma liderança mais procurar conciliar, transformar, incluir, estimular, desenvolver, e é na conjugação dessas valências, de um foco mais... Os homens, por exemplo, também são muito menos avessos ao risco, portanto, Exatamente. assumem risco com mais facilidade, as mulheres mais, e portanto o que também significa que, em função do negócio ou do momento da empresa, às vezes é preferível termos pessoas mais avessas ao risco e mais holísticas na tomada de decisão, e há outras vezes E outras pessoas em que é super importante termos alguém que seja capaz de entregar. assumir risco de forma mais imediata, não é? Talvez um perfil mais empreendedor seja mais masculino, um perfil mais transformador seja mais feminino. E esse equilíbrio é que é importante nas organizações. Exatamente. Não é? E o diálogo e a discussão e o debate e a construção que se produz
na conjugação desses diferentes perfis, é que é muito enriquecedor para a liderança de uma empresa. Vera, e depois de tanta experiência, tu és uma pessoa nova, o que é que te falta, o que é que te falta fazer? Quais são as tuas ambições? Onde é que tu gostavas de estar daqui a 10 anos? A fazer o quê na vida? Porque provavelmente estes cargos não são eternos, Não, não é? claro. Não, mal da EDP se eu ficasse aqui o resto da vida, coitados. Coitados, gosto. Ahm, Salvador, voltando ao início da nossa conversa, eu não tenho um guião de carreira, portanto, eu não consigo responder à pergunta de onde é que quero estar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos quero estar viva, feliz, com saúde, se eu quiser ser avó, que são aquelas coisas que eu posso ambicionar. O resto, quero continuar a ter impacto, quero continuar a criar valor, quero continuar a trabalhar com pessoas. Agora, o mundo vai mudar tanto nos próximos 10 anos que perguntar-me hoje o que é que eu quero estar a fazer seria realista eu ser capaz de traçar esse plano e falar sobre esse É destino. uma pergunta um bocado tonta que se faria há 10 anos atrás e que hoje em dia é mais difícil de fazer, exatamente dada estas mudanças que nós temos assistido, que são cada vez mais rápidas. A última pergunta que eu gostaria de fazer, já estamos em cima do nosso tempo, para isto depois não ser uma coisa muito longa, é como é que que conselhos é que tu darias, não só a jovens que estão agora a acabar o curso, não só mulheres, mas também homens, que conselhos é que tu lhes darias para eles, no fundo, conseguirem sair um pouco daquela ideia de que estamos na geração mais preparada de sempre, mas a geração com menos oportunidades de sempre? Eu digo sempre, vocês têm o futuro nas vossas mãos, façam o que vocês quiserem, não dependam de ninguém. Agora, cada um é cada um, não é? Que conselhos é que tu darias à juventude que se quer afirmar no mercado de trabalho e que não tem que necessariamente sair de Portugal para que isso aconteça? Eu acho que, se calhar, efetivamente, comparativamente com a nossa geração, onde nós, quando saíamos, já sabíamos que íamos enverdar pela carreira A ou a B, na empresa X ou na empresa Y, a coisa estava mais padronizada. Eu não acho que haja menos oportunidades hoje em dia. Acho é que é preciso procurá-las, criá-las e explorá-las de outra forma. Criá-las também. Criá-las e explorá-las de outra forma, porque o mundo está numa transformação enorme e se alguém está em posição de entender que oportunidade é que isso traz, são estes jovens. Tem que ser mais fácil para um jovem perceber a oportunidade que o mundo lhe está a dar do que para uma pessoa mais velha como eu que está habituada a viver de determinada maneira. Portanto, acreditem em si próprios. Aconselho-vos a acreditem em si próprios, corram riscos, experimentem coisas diferentes. Aprendam. Não sigam um guião de carreira. Não sigam um guião de carreira. Porque o mundo está a mudar tão depressa e as necessidades que o mundo tem para que possam ser respondidas com uma oportunidade de negócio está a explodir. É preciso ter uma cabeça aberta, não ser a ver só o risco, até o risco de experimentar e de falhar e de fazer várias coisas, porque as oportunidades eu quero acreditar que estão lá. E provavelmente não só um guião de carreira, como um guião de vida, porque aquela ideia de que nós, aos 25 anos, temos que arranjar namorado, temos que casar, temos que comprar uma casa, temos que comprar um carro, temos que ter dois fazer filhos, nada. não Só temos que temos fazer que ser nada felizes. disso. Só Mais temos que nada. ser felizes, não é? Só temos que ser felizes. Acho que é uma ótima forma de terminar aqui a nossa conversa e vamos tentar ser felizes. Vera, obrigado por teres participado neste projeto. Obrigada.